Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, voltando a Nova Orleans, a mais encantada das terras encantadas. Todas as ruas, todas as casas, o comércio, o pântano, cada pedaço tem seus fantasmas e sua história. E já falamos sobre algumas delas. Por isso mesmo, eu deixei lá no finalzinho uma playlist com todos os encantos e personagens de Nova Orleans. Porque essa noite nós temos mais uma. O endereço é a Rua Dolphin, 716, esquina com a Orleans Avenue. Lá fica uma casa imensa, lindíssima e assombrada. A casa Gardet-les-Prés, ou a Casa dos Turcos, ou ainda a Casa do Sultão. Foi construída em 1836, quando um dentista da Filadélfia se encantou com a cidade e decidiu construir ali sua casa. Eu não sei o motivo, mas 3 anos depois, a casa foi vendida para Jean-Baptiste Lepret, um fazendeiro riquíssimo que queria uma casa para passar os meses de inverno, já que não tinha trabalho na lavoura e, consequentemente, nenhum motivo para que ficasse na fazenda. A casa luxuosa de 4 andares era ideal e, por um tempo, o fazendeiro viveu ali com sua família. E foram muitos invernos passados ali. Mas a Guerra Civil chegou e com ela os problemas, principalmente financeiros. E foi quando decidiu colocar a casa para alugar. Logo o inquilino chegou. Era nada mais nada menos que um sultão, o príncipe Suleiman, que mudou-se para casa levando uma família enorme, escravos, guardas, conselheiros e, claro, um grande harém. Imediatamente a casa foi redecorada ao estilo árabe. Portas e janelas foram bloqueadas e eram guardadas 24 horas por dia por guardas turcos. Ninguém entrava ou saía sem a permissão do sultão. E claro, logo os rumores começaram. Diziam que o sultão era um homem cruel, que não se devia brincar com ele. Diziam também que mulheres de Nova Orleans estavam sendo sequestradas e subjugadas para fazerem parte do harém. Só que os mais ricos, mais influentes da cidade, também falavam, mas não desperdiçavam a rara oportunidade de conhecer a casa, que passou a ser chamada de Palácio do Sultão. Somente a nata da sociedade era convidada para festas magníficas, festas que aconteciam todas as noites. A casa ficava toda iluminada, música árabe tocando a noite toda, e tinha muito, muito incenso queimando. Tanto que o cheiro tomava conta de toda a rua e até mesmo durante o dia, o cheiro permanecia. Como se trata de Nova Orleans, os vizinhos acabaram se acostumando com a bagunça todas as noites e já nem reclamavam mais. Reclamavam mesmo porque não podiam entrar. Mas em uma dessas noites de festa, o barulho foi bem mais alto do que risadas e música. Alguns vizinhos mais próximos ouviram muitos gritos. Mas é uma festa. Festa em Nova Orleans. Então, tudo bem. Tudo bem nada. Porque na manhã seguinte, um vizinho passou em frente à casa e achou que tudo estava quieto demais. Se aproximou e percebeu que o portão, que estava sempre trancado, agora estava aberto e sem nenhum sinal dos guardas. Ficou ainda relutante em entrar, mas quando viu que escorria sangue por uma das escadas, chamou a polícia imediatamente.
Quando os policiais entraram na casa, viram o que certamente tinha saído de um filme de horror. O chão estava literalmente coberto de sangue e eles tropeçavam em partes de corpos espalhados por toda a casa. Mulheres, crianças, criados, os guardas, todos massacrados e decapitados. E nem mesmo o harém tinha sido poupado. Procuraram pelo sultão, mas não encontravam, nem vivo e nem morto. E chegaram até a suspeitar que aquilo teria sido feito por ele, já que a sua fama não era das melhores. Só que essa suspeita desmoronou quando, ao chegarem à parte externa, nos fundos da casa, e viram terra remexida. E lá estava ele. O sultão Suleiman estava lá, em uma cova rasa. Seu braço estava para fora e, pela posição do corpo, o homem foi enterrado vivo. E aí novos rumores começaram na cidade. Quem teria feito aquela coisa hedionda? Algumas pessoas suspeitavam de piratas, porque além dos corpos e sangue espalhados pela casa toda, os policiais encontraram todos os cômodos revirados, saqueados. Tudo o que era de valor não estava mais ali. Outros suspeitavam dos marinheiros que trouxeram o sultão, sua comitiva e também todos os pertences de valor para Nova Orleans. Eles teriam visto a quantidade de ouro e esperaram o momento certo para agir. E a polícia suspeitava de todo mundo. As investigações continuavam e foi descoberto que Suleiman não era Suleiman. Na verdade, o homem que estava residindo na casa de Nova Orleans era irmão do verdadeiro sultão. Ele teria roubado o príncipe, próprio irmão, e fugido com sua família, com os criados, com os escravos e também uma parte do harém. E também foi roubada uma grande fortuna. Mas mulheres iam sendo adicionadas ao harém porque eram sequestradas, de fato, confirmando todos os boatos. Mas é claro, o verdadeiro sultão não ia deixar isso barato. E foi aí que uma nova suspeita surgiu. O verdadeiro sultão, irmão de Suleiman, genérico, completamente irado por ter sido roubado, traído, teria rastreado e descoberto onde o impostor se escondia, e mandado acabar com ele e todos que o cercavam. Os capangas também foram instruídos a recuperar todos os objetos. Mas a verdade mesmo é que os assassinos nunca foram encontrados, muito menos punidos. E ao longo dos anos, várias outras pessoas alugaram ou compraram a casa, mas nunca ficavam por muito tempo. E por muitos anos, o palácio do sultão decaiu, se tornando um lugar decrépito e abandonado, uma sombra do que tinha sido. Nos anos 50, uma atriz e dançarina alugou a casa. Ela contou que parecia mesmo uma casa de filme de terror, mas não sabia nada sobre sua história. Apenas achou o aluguel baixo e a localização boa, por ser perto do teatro onde se apresentava na época. Mas passou apenas alguns meses morando ali. Disse que nunca tinha comentado o que passou lá dentro a ninguém porque tinha medo. Ela estava em começo de carreira e ficou com medo que as pessoas a achassem louca, ou ainda pior, que estava falando aquilo porque queria publicidade. Por algumas vezes, chegou a ver um vulto atravessando o corredor. Ia atrás, mas não tinha ninguém. Achava-se ilusão de ótica, cansaço, tudo, menos um fantasma. Ela também sentia o cheiro forte do incenso, sem saber explicar de onde vinha. Ouvia passos à noite e sentia a presença de uma outra pessoa. Mas a gota d'água foi quando acordou na madrugada com um homem parado em frente à sua cama, que desapareceu
diante dela. No dia seguinte foi embora, deixando todas suas coisas para trás, indo ficar temporariamente na casa da namorada. Algumas noites depois, as duas voltaram à casa para pegar os objetos pessoais, pegar alguma coisa. E já quando estavam saindo, passando por um dos corredores, mal iluminado e muito frio, ouviram um grito horrível vindo do segundo andar, que ecoou por toda a casa. Elas ficaram tão apavoradas que deixaram o lugar imediatamente, só voltaram para buscar o resto das coisas durante o dia e com mais pessoas. Mais tarde ela contou que não acreditava em fantasmas antes de ter morado lá. Até ver um artigo no jornal contando as lendas sobre a casa e descrevendo o fantasma que outros moradores estavam relatando ter visto. E a descrição batia totalmente com a aparência do homem que ela viu em frente à sua cama. Todos os moradores inquilinos em várias épocas viram mais coisas assustadoras. Parte de corpos materializados que apareciam e desapareciam. Outros sentiam o cheiro de sangue. Outros viam vultos e muitas manifestações de corpo inteiro. Mas o que mais apavorou a todos, com certeza, foram os gritos. Quem ouviu diz que são gritos de dor, de desespero, gritos que gelam a alma. Hoje em dia, os novos proprietários estão reformando aos poucos a casa. E do lado de fora, já tem até de volta todo o encanto das melhores épocas. Vai continuar sendo um prédio de apartamento e algumas pessoas já moram ali. Uma delas, uma senhorinha que acordou no meio da noite e teve uma prévia do que aconteceu na noite do crime, assistindo alguns minutos da cena sangrenta se repetindo. Ela também disse já ter visto o fantasma do sultão várias vezes, assim como outros, usando roupas orientais que caminham por todos os cômodos e andares, ficam parados nos cantos ou estão nos jardins. E os vizinhos continuam ouvindo nas madrugadas as músicas, as risadas, mas também ouvem os gritos de pavor. E até hoje, o cheiro forte do incenso pode ser sentido tomando conta de toda a Rua Dolfim. Ali ainda está vigorando 1001 Noites de Horror. Logo eu volto, trazendo mais histórias desse sonho que é Nova Orleans. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.